Peço que todos abram a palavra de Deus na carta de Paulo aos Gálatas. Gálatas capítulo 3. Nós estamos vendo verso por verso, como eu sempre falo para vocês, na sequência da carta, vendo todo o argumento de Paulo. E o que estava acontecendo nas igrejas da Galácia, que nós estamos vendo nesses domingos, é que falsos irmãos entraram nessas igrejas com um falso evangelho, que vai dizer que sim, nós somos salvos por Jesus, nós somos salvos pela graça, nós somos salvos mediante a fé em Jesus, mas que depois disso, para continuarmos agradando a Deus, para continuarmos a vida cristã, nós fazemos pelas obras em obediência à lei de Moisés. E Paulo está dizendo o tempo todo que isso é uma perversão drástica e absoluta do Evangelho, porque nós cristãos não só começamos, mas toda a nossa vida é caracterizada e fundamentada na graça de Deus em Cristo mediante a fé, e não nas obras. As obras, elas são apenas o fruto e o resultado da fé e de um coração transformado, não a base do nosso relacionamento com Deus. Irmãos, até aqui, Gálatas 1 e 2, Paulo ele está expondo a verdade do Evangelho. Ele conta a sua conversão, o seu chamado, ele conta o seu embate com Pedro lá em Antioquia, que a gente viu semana passada em Gálatas 2. Agora, a partir de Gálatas 3 até Gálatas 5, Paulo ele vai não apenas expor o Evangelho, mas ele vai defender o Evangelho com muitos argumentos, frase por frase, argumento por argumento, para desmoronar e destruir esse falso ensino aqui nas igrejas da Galácia. Essa é a primeira carta que Paulo escreve, e ela já tem muita teologia boa e o evangelho maduro de Paulo já exposto aqui para nós. Gálatas capítulo 3, nós vamos ler hoje verso 1 até o 14. Após a leitura ele dizer: essa é a palavra do Senhor, e todos que creem respondam com amém. Nós iremos orar mais uma vez depois disso. Todos acharam? Gálatas capítulo 3, a partir do verso 1 diz assim: ó Gálatas insensatos, quem vos seduziu? Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? É só isso que eu quero saber de vocês. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? Sois tão insensatos assim, ao ponto de, tendo começado pelo Espírito, estar agora vos aperfeiçoando pela carne? Será que sofreste tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e que realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei ou pela fé naquilo que ouvistes? Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei então que os da fé é que são filhos de Abraão. E a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os gentios pela fé, anunciou com antecedência a boa notícia, o Evangelho para Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. É evidente que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, ao contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em um madeiro. E isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Essa é a palavra do Senhor. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, é pela fé que nós estamos aqui, não pelas obras, não pela vista, não pela tradição ou por qualquer outra coisa, mas por nós confiarmos única e exclusivamente na obra salvadora do nosso Senhor Jesus, que é toda poderosa, toda suficiente para cobrir, lavar e nos perdoar de todos os nossos pecados e nos colocar justos diante de Ti, pela justiça que há
no seu Filho, ó Pai. Que o seu Espírito frutifique a sua palavra em nossos corações, que o maligno não nos roube, que a nossa insensatez não venha perverter o Evangelho, que não sejamos loucos para Ti, mas loucos para este mundo por causa da pregação do Evangelho, do Cristo que foi crucificado no maldito madeiro na cruz romana, mas que ao terceiro dia, como nós acabamos de cantar, ressuscitou dos mortos, sendo Ele a própria nova criação inaugurada e o nosso Senhor e Salvador. É em nome de Jesus que nós oramos, ó Pai, pelo poder do Seu Espírito, sabendo que o Senhor nos ouve por causa do Seu Filho e do Seu Espírito que clama, Abba Pai, em nossos corações. É o que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos nós aqui somos em um nível ou outro, com mais frequência ou outra, consumidores, e a gente frequentemente compra coisas, não tem como ser diferente do nosso modelo de sociedade. E quando nós compramos algo que não funciona como nós esperávamos, que vem quebrado, que vem com algum defeito, a primeira coisa que a gente faz como pecadores é falar mal daquela coisa, mas que coisa horrível, vou devolver, e a segunda coisa é devolver ou pedir reembolso, alguma coisa assim. O fato é que quando algo não funciona como deveria, esse algo ele é alvo, ele é objeto de maledicência. É isso que significa a palavra, por exemplo, maldição. Maldição é falar mal, e falar mal normalmente está associado à não funcionalidade daquela coisa. Para nós ampliarmos nosso imaginário, na literatura, uma mulher chamada Mary Shelley, ela escreveu o clássico que todos conhecem do Frankenstein, o monstro de Frankenstein, mas Frankenstein é o nome do homem. Victor Frankenstein, que era um sujeito lá muito bem associado, tinha uma família boa, era muito inteligente, foi estudar ciências, e nesse estudar ciências ele descobriu uma fórmula quase mágica de trazer vida aos mortos. E o que ele fez? Ele construiu lá um monstro, um ser humano, constituído de várias partes, de várias pessoas mortas, e ele colocou essa fórmula quase mágica, mas ele diz que é científica, e esse monstro ganha vida. E o propósito do Victor Frankenstein é criar vida dentre os mortos, mas acontece que o monstro que ele cria, ele é uma aberração, ele é um ser que ninguém o aceita socialmente falando, e o monstro de Frankenstein, ele acaba matando pessoas, ele acaba querendo se encaixar na sociedade, a sociedade nunca deixa ele se encaixar, e o fato é que ele começa a se vingar. Ele vai procurar o seu criador, o cientista Victor Frankenstein, ele começa a matar as pessoas que ele ama, os seus parentes, o seu irmão, o seu filhinho ali, e no final ele promete que vai matar a própria esposa quando ele se casar. Ele se casa, o monstro consegue matar a esposa, e no final o Victor Frankenstein morre, uma tragédia basicamente, e lá está lá o monstro diante ali do seu funeral. O ponto é que o que esse cientista quis fazer funcionou absolutamente em oposição aos seus propósitos. Aquilo pelo qual ele queria trazer vida dentre os mortos, juntando várias partes de mortos, acabou sendo aquilo que uma monstruosidade que mata tudo ao seu redor, mata os seus parentes, e ele próprio acaba morrendo por causa disso. Ou seja, funcionou de uma forma contrária àquilo que ele quis. Era para ter gerado vida, e no final acabou gerando morte. É exatamente isso que a Bíblia ensina sobre bênção e sobre maldição. Quando Deus começa a criar o universo lá em Gênesis, Ele viu que era muito bom, viu que era bom, e no final Ele vê a sua criação completa, Ele diz, é muito bom, Ele abençoa o sétimo dia. Quando Deus abençoa a sua criação, o que isso significa? Significa que a criação está funcionando como Deus mandou. Haja luz, a luz funciona como Ele mandou. Haja isso, haja aquilo, tudo funcionando como a palavra de Deus ordenou. Isso é alvo de Deus falar bem, isso é bom, isso eu abençoo, isso está debaixo da minha bênção. E por implicação, o que é maldição na Bíblia? É exatamente o oposto. Quando as coisas começam a funcionar contrário à palavra de Deus, contrário ao seu propósito original. Adão e Eva foram criados para glorificar a Deus. Eles fazem o oposto, eles ouvem a serpente, não ouvem a palavra de Deus, e a imagem de Deus, Adão e Eva, funcionam contra a palavra de Deus,
que foi dada a eles, e portanto a maldição de Deus está sobre Adão e Eva. Eles são expulsos do Éden, e a partir de então toda a raça humana herda o pecado de Adão, e todos nós estamos debaixo de maldição. Por quê? Porque Deus é mesquinho e está amaldiçoando a gente? Não, porque nós estamos funcionando exatamente o oposto daquilo que Deus nos criou. Deus nos criou para nutrir e gerar e promover vida. O que nós fazemos com o pecado? Geramos morte. Deus nos criou para abençoar, nós amaldiçoamos. Deus nos criou para a vida, nós nos matamos. Deus nos criou para a alegria em sua presença, nós queremos nos afundar no lamaçal do pecado. E é exatamente esse o ponto da argumentação de Paulo. Ele vai dizer que o falso evangelho, que está portanto funcionando em oposto à palavra do evangelho verdadeira, traz maldição para as pessoas. E é isso que nós vamos ver nessa manhã. Paulo vai ter 3 argumentos aqui. Verso 1 ao 5, ele vai falar da experiência anterior dos Gálatas ao receberem a salvação no Espírito. Versos 6 até o 11 e o 12, ele vai mostrar que quem é verdadeiramente filho de Abraão. E o verso 13 e 14, ele vai dar o fundamento de tudo que ele está argumentando com o evangelho da morte do nosso Senhor Jesus Cristo em nosso lugar. Então vamos ver em primeiro lugar a experiência dos Gálatas aqui, a relação do Espírito com o Evangelho, com a nossa salvação, com as obras da lei. Vamos ver o que Paulo está falando aqui, verso por verso. Gálatas 3, versículo 1. Paulo já começa com os 2 pés no peito aqui dos Gálatas, lembrando que é a única carta que ele não começa com uma ação de graças diante de Deus em relação à igreja, porque eles estavam pervertendo o Evangelho. Ele diz: ó Gálatas insensatos, loucos, fora de si, absolutamente carentes e ausentes de qualquer sabedoria que vem de Deus. Eles são insensatos. Acreditar que você vai agradar a Deus pelo aquilo que você faz, Paulo vai dizer que a maior das loucuras, é uma insensatez sem igual. Ó insensatos Gálatas, quem vos seduziu? Vamos parar um pouco aqui, gente. Vamos ver só a próxima frase. Não foi diante de vós que Jesus Cristo foi exposto como crucificado. Paulo está desenvolvendo uma teologia do olhar aqui. Quando ele diz quem vos seduziu, ele usa um verbo aqui, meus irmãos e irmãs, tão raro, tão único, que é a única passagem na Bíblia toda que essa palavra aparece. Sedução. Portanto, não é uma sedução no sentido de uma analogia com uma tentação sexual, por exemplo. Essa palavra sedução aqui, ela tem um outro sentido, ela é única. Paulo escolhe essa única, rara palavra para se referenciar ao que os gados estão passando aqui. A palavra grega baskaino não tem como traduzi-la para o português de uma forma correta ou de uma forma perfeita. A gente precisa de uma frase para traduzir ela. Baskaino significa, no contexto aqui de Paulo, um olhar maligno que enfeitiça as pessoas. Isso é sedução aqui para Paulo. Isso é o verbo grego baskaino. Lembrando que no contexto do Império Romano, no contexto pagão a que os gatos estavam inseridos, a feitiçaria era muito comum, né? Diversas fontes mágicas, a gente vê quando os éferos se convertem, eles vão no meio da cidade e queimam seus livros de feitiçaria. E Paulo está usando, portanto, uma palavra desse âmbito da feitiçaria, da bruxaria, de toda essa monstruosidade aí pagã do mundo de Paulo, para ser uma ilustração do falso ensino lá aos Gálatas. Portanto, era quando alguém, sedução, lançava um olhar maligno sobre a pessoa para lançar-lhe um feitiço na cabecinha daquela pessoa. Está lançando um feitiço como se fosse o Harry Potter, né? A pessoa vivia uma ilusão ali, mas ela achava que algo que nós chamamos hoje mais ou menos de mal olhado. E Paulo está fazendo essa ilustração aqui. Quem que lançou esse feitiço sobre vocês? Mas reparem, isso é apenas uma aproximação para ilustrar o ponto. Porque o falso ensino não tinha nada a ver com magia, com bruxaria, com feitiçaria.
Nada a ver, ninguém falava isso lá, não, vamos ser crente e ser feiticeiro ao mesmo tempo. Ninguém falava uma coisa dessa lá na Galácia. Mas Paulo está dizendo que o falso ensino ele é tão perverso que ele é paralelo, ele é equivalente a esse olhar maligno de enfeitiçar, de hipnotizar as pessoas. E ele já falou no capítulo 1 que o falso ensino é idolatria. Ele usou o exemplo lá de Êxodo, Moisés em cima do Monte Sinai. Deus diz: olha, desce porque depressa o povo se desviou, criando um bezerro de ouro. Paulo vai usar as mesmas palavras para dizer: olha, depressa vocês se desviaram para outro evangelho. Ou seja, o falso ensino lá em Gálatas capítulo 1 é idolatria. Aqui em Gálatas 3 é equivalente a feitiçaria. É isso que Paulo está dizendo aqui. Quem que lançou esse mau olhar sobre vocês? E isso tem uma aplicação absurdamente clara para o meio evangélico brasileiro hoje. Por quê? Os crentes evangélicos normalmente eles têm medinho, eles ficam ansiosinhos com coisas relacionadas a essa parte mais mística, de feitiçaria, de olho gordo, de macumba, disso, de aquilo. Mas meus irmãos, sabe o que é isso? É o diabo colocando uma cenourinha na frente do burrinho para ele ir onde ele quer. É o evangelho, por assim dizer. Por quê? A pessoa está toda preocupada em não se associar com espiritismo, com macumba, com tudo quanto é coisa que seja, ao mesmo tempo que abraça o falso evangelho, teologia da prosperidade, teologia do coach, teologia da salvação pelas obras. Tudo isso é falso evangelho. Ou seja, o diabo está falando: olha, se preocupe com essas coisas aqui e não se preocupe com o que é verdadeiramente essencial. Paulo está dizendo o oposto. Paulo, quando os apóstolos, a igreja primitiva, se deparava com uma fonte de demônio, simplesmente, em nome de Jesus, sai, vida que segue, nenhuma atenção é dada a isso. Mas Paulo está dizendo: falso ensino, sim, é o que vocês devem se preocupar, é a verdadeira hipnose, o verdadeiro feitiço, a verdadeira desgraça na vida de vocês. Por outro lado, ele diz: não foi Cristo Jesus exposto diante dos vossos olhos? Então, por um lado, você tem um olhar maligno dos falsos mestres, desviando e hipnotizando a igreja da Galácia. Mas Paulo diz: não olhem para eles, diante de vocês Cristo foi crucificado. Paulo está dizendo que a pregação do Evangelho, que é uma coisa louca para o mundo, que é uma coisa fraca, que é uma coisa desprovida de retórica romana da época de Paulo, ele está dizendo que a pregação fiel do Evangelho é como se fosse uma dramatização da cruz. Cristo, ele é exposto diante dos nossos olhos. O Espírito usa a pregação louca da cruz para evidenciar, glorificar Jesus diante dos nossos olhos da fé. E Paulo está dizendo: olha, não fiquem hipnotizados com o falso ensino, porque Cristo está diante de vocês. Eu mesmo, Paulo, preguei o Evangelho para vocês. Vocês estão loucos em ouvir o falso ensino? Verso 2: é só isso que eu quero saber de vocês. Foi pelas obras da lei que recebeste o Espírito, ou pela fé naquilo que ouvistes? A gente viu na quarta-feira que não existe contradição aqui, a Bíblia se complementa. Nós recebemos o Espírito para habitar em nós quando a gente coloca fé naquilo que a gente ouve, na verdade do Evangelho, e não em qualquer outra mensagem. O Espírito não habita em ninguém que não responda com verdadeira fé o verdadeiro Evangelho. Por outro lado, a gente tem que se perguntar: quem que nos dá essa fé? Paulo vai dizer em Filipenses, Paulo vai dizer em Tessalonicenses, Paulo vai dizer em Efésios 2 que quem dá a fé é o próprio Deus. Ou seja, o Espírito Santo, nós estávamos mortos nos nossos pecados, ele vem, transforma o nosso coração, nos dá fé, nos dá confiança em Jesus, e aí nós ouvimos o Evangelho, ele nos leva a ouvir o Evangelho na igreja, ou lendo a Bíblia, qualquer contexto que seja, e aí sim nós cremos, e o Espírito habita em nós. Mas o argumento de Paulo aqui é: não há nada que você possa fazer para colocar o Espírito dentro de você, para ter o Espírito Santo, para fazer parte do povo de Deus. Não tem nada que você possa fazer em obediência a nenhuma lei, nem mesmo a lei de Moisés que Deus deu no Antigo Testamento, que faça você
nascer de novo, ser um cristão verdadeiro, ter um coração transformado, nada disso vai fazer. Qual que é a única coisa que faz isso? Fé. Fé e fé somente em Jesus Cristo. É isso que está argumentando aqui, verso 4. Será que sofrestes tanto por nada? Se é que isso foi por nada. Aquele que vos dá o Espírito e realiza milagres entre vós, será que o faz pelas obras da lei? Ou pela fé naquilo que ouvistes? O argumento de Paulo é: olha, vocês receberam o Espírito pela fé, não pelas obras. Portanto, vocês vão continuar na salvação e no Espírito, não pelas obras, mas pela fé também. Mas repare o que Paulo está dizendo aqui. Lutero, lá no século XVI, vai dizer: olha, se uma igreja todos os dias da semana fazer chover milagre o tempo todo, brotar milagre assim, ó, como se fosse uma fonte, cegos vendo, coxos andando, surdos ouvindo, mortos ressuscitando, Lutero vai dizer o seguinte: se essa igreja faz chover milagre todo dia, mas não prega o verdadeiro evangelho, ela é obra do diabo. O que Paulo está dizendo aqui em Gálatas 3 é que existe uma associação entre uma igreja que se prega o evangelho e, enquanto o evangelho é pregado e crido na igreja, o Espírito ele vai trabalhando como ele quer na igreja. Ele pode fazer um milagre, pode fazer algo extraordinário, mas isso está associado ao ouvirmos e respondermos com fé o verdadeiro evangelho. É só nesse contexto que milagre é uma bênção genuína do Espírito. E dentro da fé reformada, tanto os que creem que os dons cessaram, quanto aqueles que creem que os dons continuaram, não importa, todos creem que Deus opera milagres ainda. Mas a operação de milagre que abençoa a igreja, ela não é forçada. Ela é, Paulo está dizendo, enquanto vocês ouvem o evangelho e respondem com fé, enquanto isso, o Espírito vai operando entre vocês. O que nós temos aqui então? O Espírito não pode ser manipulado por nenhuma pessoa, por nenhum líder, por nenhuma igreja, porque o Espírito é Deus, Deus soberano. É impossível eu marcar um culto de avivamento. Esse culto de avivamento é uma blasfêmia, porque eu estou dizendo que eu posso manipular o Espírito com emoção, com música, com palavra, com isso, com aquilo, e eu vou obrigá-lo a vir e te avivar, a vir e te curar e te fazer milagres. Isso é um ídolo, isso não é o Espírito de Deus, é um fantochezinho, é uma marionetezinha que as igrejas criam, para quê? Para angariar membros e dinheiro para elas mesmas. Paulo está dizendo: olha, não é pelas obras da lei que o Espírito age em vocês. O Espírito age com a pregação do Evangelho e não associado a isso. Agora, em comunidades que o Evangelho é pervertido, ou o próprio Espírito de Deus, ou Deus usando o diabo, ele pode fazer brotar e chover milagres, como diz Lutero e como diz Paulo. E isso é para condenação daquela comunidade. Por quê? Como que acontece isso? Eu não quero o verdadeiro evangelho, eu não quero o verdadeiro Jesus, eu quero um falso evangelho. Eu quero o evangelho que vai me deixar rico, que vai me deixar famoso, que vai me dar uma boa família, que vai me dar saúde, que vai me dar isso, que vai me dar aquilo. Então eu quero um ídolo. O que Deus faz? Você quer um ídolo? O seu julgamento é: eu vou te dar um ídolo. E para confirmar o seu julgamento, eu vou fazer brotar milagre todo dia nessa igreja. Paulo diz em Tessalonicenses que Deus envia espírito de erro para aqueles que amam a mentira se perpetuarem na mentira, e isso é justo porque eles que amam a mentira. Então nós temos aqui o falso ensino, é uma sedução, é uma feitiçaria, muito pior do que qualquer feitiçaria explícita da história. O falso ensino tenta manipular o espírito, porque o falso ensino ele perverte o evangelho. Qual é o contraponto de Paulo aqui? Verso 6 em diante, até o verso 12. Ele vai argumentar com base no Antigo Testamento o seguinte: quem que é verdadeiramente filho de Abraão?
E perguntar quem é filho de Abraão é perguntar quem faz parte do povo de Deus de fato. Será que é Isaac, ou será que é Ismael, ou será que é ambos? Será que é Jacó, ou será que é Esaú, ou será que é ambos? Será que são os crentes gentios pela fé e os judeus pelas obras, ou apenas um tipo de salvação? Vamos ver o que Paulo está argumentando aqui. Verso 6. Assim foi com Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído como justiça. Sabei, portanto, que é os da fé é que são filhos de Abraão. Irmãos, Gênesis 12, a gente leu no culto. Deus chama Abraão para si. Abraão era lá de Ur dos Caldeus, seu pai era Terá, e Deus chama ele para ser o pai ali da fé, o homem pela qual viria o Messias, o nosso Senhor Jesus, para nos salvar. Algumas tradições judaicas da época de Paulo vão ler relato lá de Gênesis 12 de uma forma diferente, e essa leitura judaica influencia os evangélicos hoje como se fosse Bíblia. Tem um texto escrito por um fariseu do século II a.C. chamado Jubileus. Nesse livro é uma recontagem de Gênesis, que ele vai falar o seguinte: Abraão foi chamado por Deus, sabe por quê? Porque Abraão era justo. Abraão, desde que era criancinha, era um menininho muito justo, bonzinho, piedoso. Ele olhava para o seu pai Terá e falava assim: pai, destrói esses ídolos aqui, porque Yahvé é o único Deus verdadeiro. E por causa disso, Deus chama Abraão lá em Gênesis 12. A maioria dos evangélicos acredita nessa historinha de um fariseu do século II antes de Cristo. O que a Bíblia nos fala? O que Paulo nos fala? Abraão era um ímpio. Abraão era um pagão de Ur dos Caldeus. Abraão era tão idólatra quanto qualquer outro homem da sua época. Ele era ímpio, ele não era um crente, ele não era justo, ele era injusto, ele era injusto, um pecador, um ímpio maldito. O que Deus faz? Deus pega esse homem ímpio, o transforma, dá fé para ele e o chama para ser pai de muitas nações. Para quê? Para Abraão ser o nosso exemplo. Porque se Abraão era justo e Deus o chamou, não há esperança para nenhum de nós, porque ninguém é justo. Mas se Abraão era ímpio e Deus o salvou por causa disso mesmo, todos nós estamos no mesmo barco de Abraão. Nós somos ímpios e Deus nos salva porque Ele quer, por pura graça da parte dele. É isso que Paulo está argumentando aqui. Abraão, ele creu e Deus o declara justo, porque ele creu no que Deus prometeu lá no seu chamado, Gênesis 12, Gênesis 15 e 17 também. Por que Abraão é justo? Porque ele creu na promessa de Deus. Se fosse pelas obras de Abraão, ele estaria no inferno já há muito tempo. Verso 7, saber então que os da fé que são filhos de Abraão. Verso 8, a Escritura, prevendo que Deus iria justificar os pagãos, os gentios, pela fé, anunciou com antecedência o Evangelho, a boa notícia a Abraão, dizendo: em ti serão abençoadas todas as nações. Ou seja, a maldição veio com Adão. Deus agora está trabalhando para reverter a maldição. Ele chama Abraão e diz: Abraão, eu estou trabalhando na sua vida, na sua família, para que através de ti, do seu descendente, eu possa abençoar todos os povos, não cada indivíduo, mas todas as famílias, tribos, línguas e nações deste mundo. Deus vai reverter a maldição de Adão através do filho de Abraão. Ou seja, se a humanidade toda está funcionando mal, em pecado, Deus promete a Abraão que Ele vai fazer com que a gente funcione direito novamente. Ele vai nos consertar, Ele vai nos salvar através do descendente de Abraão. E Abraão crê nisso. Abraão crê que é Deus que vai fazer essa promessa de, através dele, ser abençoada, ser salva, ser redimida todas as nações da terra. Verso 9, veja que o Evangelho foi pregado para Abraão. O Evangelho foi pregado já em Gênesis 3 para Adão e Eva. O filho da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. E o mesmo e único Evangelho, porque Deus só tem um plano de salvação, é pregado desde então até a volta de Cristo. Verso 9,
Desse modo, os da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem que creu. Por que, Paulo? Por que pela fé? Por que não é pelas obras? Ele responde no verso 10: porque todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Porque está escrito, Deuteronômio 27, nós lemos: maldito todo aquele que não permanece na prática de todas as coisas escritas no livro da lei. O problema não é a lei, o problema somos nós. A lei é boa, a lei vai mostrar como que a gente funciona direito para Deus, ou seja, como a gente vai ser abençoado se a gente viver de acordo com a lei. Qual que é o problema? Nós não conseguimos fazer isso, porque nós somos radicalmente depravados, ímpios e pecadores em nosso mais profundo ser. Por quê? Paulo vai dizer: maldito todo aquele que não permanece em toda a lei. A lei é uma unidade. Não tem como você falar: não, eu não estou adulterando, mas eu estou matando. Não, eu não estou matando, mas eu estou adulterando. Não tem como quebrar a lei. Em outras palavras, se você tropeça em um pontinho da lei de Deus, você é culpado de quebrar toda ela, e você é digno do inferno eterno por isso. É isso que Tiago vai falar na sua carta. Se você quebra um ponto da lei, você quebrou toda ela, porque ela é uma unidade ética de Deus para nós. Então vai lá, se aventura, tente agradar a Deus pela lei, tente agradar a Deus pela obediência. Ah não, você vai se enganar. Hoje eu fui muito bem, eu não pequei, auto-engano. Amanhã você vai lá e peca, e agora? Agora você não tem evangelho, você só tem lei, e a lei exige que você seja morto, a lei exige que você seja condenado, a lei exige que você seja amaldiçoado por Deus, porque Deus vai olhar para você, vai ver o seu pecado, vai dizer: você não está funcionando de acordo com a minha vontade. Essa é a loucura de tentar agradar a Deus pela obediência. Verso 11: é evidente, é claro, é lógico que ninguém é justificado diante de Deus pela lei, porque o justo viverá pela fé. A lei não vem da fé, pelo contrário, o que fizer essas coisas terá vida por meio delas. Ele cita aqui Levítico 18, verso 5. Agora, será que Paulo está dizendo que a salvação no Antigo Testamento era pela lei, pelas obras, e agora no Novo Testamento a salvação é pela graça e pela fé? Não. Isso é uma heresia de Marcião, do século II. Existe um só meio de salvação: pela graça, mediante a fé nas boas novas de Deus em Cristo Jesus. Deus não salvou uma pessoa, desde Adão até o último eleito, antes da volta de Cristo, por outro meio. O que Paulo está dizendo aqui, se ele fala então que a lei não vem pela fé, mas o que fizer essas coisas por ela viverá? A gente precisa contextualizar Levítico 18. Se a gente for completamente honesto com o texto, e nós devemos ser, quando a lei de Moisés fala: você vai viver, se você obedecer à lei, esse viver é o que? Viver fisicamente bem na terra prometida de Canaã. Isso que significa viver em Levítico 18, no seu contexto original. Deus salvou Israel pela graça ou pelas obras? Pela graça. Israel estava lá, morto no exílio egípcio. Deus, por pura graça, por pura iniciativa própria, vai lá, chama Moisés, redime Moisés, resgata o seu povo, abre o mar, eles passam, dá a lei. Tudo isso, até mesmo a lei, é graça de Deus, misericórdia e amor de Deus. Agora Deus está dizendo: olha, quando vocês forem lá em Canaã, eu estou entrando num pacto com vocês, e para vocês permanecerem em Canaã, na terra prometida, na Palestina lá, que significa viver em comunhão comigo por causa do templo e da lei, vocês vão viver pela obediência. O que Israel faz? Não cumpre a lei. O que Deus faz? Exílio. No ano 722, a Assíria destrói o reino do norte de Israel. No ano 586 a.C., a Babilônia vem, destrói o reino do sul. Cativos, são expulsos da terra, porque não guardaram a lei. Então não é salvação pelas obras, é pela graça, e eles se manteriam na terra prometida pela obediência à lei.
Só que houve uma mudança na história que eu falo todo domingo. A nova criação já começou com Jesus. O fim dos tempos já começou faz 2000 anos, quando o Filho de Deus encarnou, viveu, morreu, ressuscitou e ascendeu à destra de Deus. E isso muda as coisas. Canaã era um tipo da nova criação, e a nova criação já começa quando o Filho de Deus levanta dentre os mortos. Agora, depois de Cristo, com o cumprimento da terra prometida em Cristo Jesus e na igreja, você querer agradar a Deus pela lei, isso ganha uma proporção mais escatológica, isso ganha uma proporção salvífica. Ou seja, você não vai ficar simplesmente um pedaço geográfico de terra física, você vai pertencer ao povo de Deus, que é a igreja, pelas obras da lei? Não, pela fé. É isso que Paulo está dizendo. Ele vai reler Levítico à luz do evento Cristo, que inaugura a nova criação. Agora, o que esses falsos mestres estão fazendo? Quando eles falam, você pagão, precisa se circuncidar, guardar a lei de Moisés, para fazer parte do povo de Deus, eles não estão conseguindo discernir que a era vindoura irrompeu no meio da história com a vinda do nosso Senhor Jesus. Portanto, exigir que os gentios guardem a lei de Moisés como era no Antigo Testamento, para fazer parte do povo de Deus e ser filho de Abraão, é colocar você debaixo de maldição. É isso que Paulo está falando aqui. Se você quiser agradar a Deus pelas obras da lei, tem uma maldição pairando sobre a sua cabeça. Pelo contrário, a única forma de Deus se agradar e se alegar com você é quando você vive olhando pela fé para o sacrifício de Cristo, dizendo, isso basta, isso basta. É claro que eu vou viver em submissão e lealdade ao meu rei que morreu por mim, mas isso é consequência, é fruto do madeiro da cruz, e não a causa do meu viver diante de Deus. E Paulo vai fundamentar isso, terceiro e último lugar, verso 13 e 14. Cristo nos resgatou da maldição da lei, tornando-se maldição em nosso favor, porque está escrito, maldito todo aquele que foi pendurado em madeiro. E isso aconteceu para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos a promessa do Espírito pela fé. Nós lemos no culto hoje, metade do povo de Israel no monte Gerizim, pronunciando bênçãos para quem guardar a aliança, metade no monte Ebal, pronunciando maldições para aqueles que não guardarem a aliança. E adivinhem, Israel e todos nós merecemos o pronunciamento de maldição. Quando Deus olha para você e para mim, em nós mesmos, fora de Cristo, a única coisa que vem de decreto do trono de Deus é maldito. Não é, nossa que pessoa bonzinha, nossa que pessoa bonitinha, que está se esforçando, que está vivendo moral, nossa que pessoa religiosa. Não, maldito. Não sou eu que estou falando, não é a igreja que está amaldiçoando você, é o próprio Deus. Deus olha para você e a única coisa que o move, a única coisa, a emoção de Deus é ira, é nojo. Deus sente náuseas, ele fala, ele abomina, ele detesta, ele odeia, ele te repudia com todo o seu ser. Portanto, é o ridículo, absurdo você, não, vou começar a ser bonzinho agora, vou começar a agradar a Deus pela minha religiosidade, e Ele vai ser obrigado a me abençoar. Deus está lá no trono dizendo, maldito, mas não de uma forma genérica apenas. Toda a nossa vida, toda ela, fora de Cristo, é amaldiçoada por Deus. As maldições de Deuteronômio 26, 27 e 28, elas são uma descrição da totalidade da vida humana. O que o texto diz? Maldito você vai ser quando você entrar, quando você sair de qualquer lugar. Maldito você vai ser quando você levantar, quando você deitar. Quando você tiver filhos, seus filhos vão ser malditos. Quando você for trabalhar, você vai ser maldito. Quando você tiver dinheiro, você vai ser maldito. Quando você tiver saúde, você vai ser maldito. Quando você vier me cultuar, você vai ser amaldiçoado.
pela lei, pelo próprio Deus. Seus pensamentos, os seus desejos, os seus planos, dando certo ou não, Deus pronuncia maldição diante de toda a sua existência, e não tem como escapar por nós mesmos. Como que nós escapamos? Cristo se tornou maldição em nosso lugar, verso 13. O único que Deus olhava do céu e diz: meu filho em quem eu me alegro. Ele é o único que era alvo da bênção de Deus, o único que funcionou absolutamente conforme a vontade de Deus, o único a que Deus não tinha um A para falar mal, um A para mostrar não está funcionando. O homem perfeito, naquela cruz, levou os nossos pecados, e o pronunciamento do trono de Deus é: maldito. O pronunciamento do trono de Deus é: culpado, que nós vimos semana passada. Essa é a única forma de você e eu, vis criaturas miseráveis, sermos abençoados. Deus olhar para nós e dizer: eu te abençoo, bendito, você está funcionando conforme a minha vontade. Porque a bênção de Cristo cai sobre nós, e a nossa maldição cai sobre o Filho de Deus na cruz. Cristo foi o maior dos malditos na cruz. Cristo foi aquele que todas as maldições da lei perseguiu, alcançou, matou e devorou o Filho de Deus. Todas. Por que Davi não foi culpado dos seus pecados? Porque os seus pecados malditos foram colocados sobre Jesus. Porque esse ímpio maldito chamado Abraão foi chamado de amigo de Deus, porque os pecados de Abraão foram pagos por Cristo. E isso equivale para mim e para vocês. Portanto, a única forma de Deus abençoar você e a mim é pela fé nessa obra de Cristo, e não pelas obras da lei. Apaguem essa loucura da cabeça de vocês de uma vez por todas, que fica falando: não, Deus vai te amaldiçoar se você não obedecer, se você não fazer isso, se você fazer aquilo. Não, se for assim você já é amaldiçoado, não é escapatória para você. Deus só vai te abençoar pela fé naquilo que Jesus fez por você, porque é a única forma desse oceano de trevas de maldição sair da sua cabeça para a cabeça de outro. É isso que Paulo diz: ele se tornou maldição em nosso lugar, em nosso favor, porque está escrito: maldito todo aquele que foi pendurado na cruz, em um madeiro. E o que é abençoar pelo amor de Deus? Verso 14: a bênção que Deus promete que viria através de Abraão e do seu filho para alcançar as nações, Paulo vai dizer, é uma só: é o Espírito Santo habitando e trabalhando em nós. Não é bênção material, não é bênção física, não é dinheiro, não é saúde, não é as coisas darem certo, não é promoção, não é nada disso. A bênção de Abraão é uma só para Paulo, a fim de que vocês recebam a promessa do Espírito pela fé. É isso que importa. E portanto agora, crendo no Evangelho, agradando a Deus pela fé por causa da obra de Cristo, e tendo o Espírito, não importa o que aconteça com você, você está sendo abençoado por Deus. Não importa se você está pobre, se você tem um câncer, se você está de luto, se você está uma desgraça, em todos os âmbitos da vida, Deus olha do céu e diz: bendito, por causa do meu Filho Jesus. E você pode olhar para a sua doença, para a sua falta disso, para a sua falta daquilo, e dizer: Senhor, eu te agradeço, porque isso vem do Senhor, e tudo é uma bênção para mim. Porque eu merecia o inferno eterno, eu merecia viver a pior das vidas aqui e ser lançado num lago de fogo eterno, mas o Senhor me redimiu por pura graça, não por causa de mim, mas apesar de mim. E agora tudo é uma maneira de eu mostrar a minha fé em Cristo Jesus e pregá-lo para as pessoas. Essa é a mensagem de Paulo.
Não se iludam com o falso evangelho, porque não há salvação a parte de Cristo Jesus, nosso Senhor. Só através dele que nós agradamos a Deus. Amém? Vamos orar. Tem um momento breve de oração silenciosa. Confesse seus pecados diante de Deus, corra para Cristo, porque Ele salva os piores pecadores. Eu sei disso porque eu sou o pior pecador, e você, correndo para Ele pela fé, ninguém é jogado fora. Cristo abraça a todos nós. Oremos. Senhor, por pura graça, nenhum de nós quer manipular o seu Espírito. Que não haja tentativa louca da nossa parte de querer agradar o Senhor com base em nossas obras. Diante do que foi exposto, isso é tão louco, tão mentiroso, tão hipnótico, que toda a feitiçaria da história humana parece brincadeira de criança. Acorde-nos, desperta-nos para o verdadeiro Evangelho, não apenas na nossa mente, mas de forma prática, que nós venhamos a fazer tudo, acordar, levantar e trabalhar, qualquer coisa que seja, pela fé no Filho de Deus. Que a vida que nós vivemos seja pela fé no seu Filho, nosso Senhor, que nos amou e se entregou por nós, que se tornou maldito na cruz por amor a nós, pois essa era a única forma de tirar toda essa maldição que nós merecemos por causa dos nossos pecados. Ó Espírito, nós não te guiamos, é o Senhor quem nos guia, e humildemente nós rogamos ao Senhor pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus, pela sua palavra que o Senhor mesmo inspirou, que o Senhor frutifique as suas palavras em nossos corações, que o Senhor converta corações de pedra em corações de carne, pela palavra da loucura da cruz. Senão que todos nós pereçamos, mas que o Senhor, ó Deus Espírito, glorifique o Deus Filho diante dos nossos olhos, exponha-o como crucificado e ressurreto, como o Senhor do universo, Rei dos reis e Senhor dos senhores. E onde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade de adorarmos a Ti mesmo, ó Deus triuno, em espírito e em verdade. Receba a nossa oração ao trabalhar ela em nós, em nome de Jesus, amém.